Olá, meus amores! Um bom dia, uma boa tarde para vocês. Hoje o vídeo é um pouco e bastante diferente, né? Sobre uma cultura e uma genética, né? Eu recebi uma encomenda aí, né? De uma amiga de fazer o olho grego, pessoal. Então, quando eu tava fazendo a primeira arte, né? Que ela me pediu só o olho grego. Eu pensei e aí fluiu na minha criatividade, né? E fui estudar sobre o olho grego. O que significava, por quê? O porquê das pessoas gostarem, né? Tem pessoas que são apaixonadas, tudo do olho grego compram, né? E aí eu falei, eu tenho que saber o que significa. E fui estudar e vim trazer para vocês, mostrando aí como eu faço a minha arte, um pedacinho, né? Essas canetas, pessoal, são de acrílica, né? Tinta acrílica, né? Elas substituem o pincel. E assim, para algumas artes, pessoal, é indisponível ter essas canetas, né? Porque elas facilitam bastante a nossa criatividade e a nossa arte. Então, vamos falar um pouquinho sobre o olho grego. Vamos para a teoria primeiro, que é bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa matéria. O olho grego é uma expressão popular brasileira que se refere ao olho azul. A origem dessa expressão provavelmente está relacionada à associação dos olhos azuis com a beleza e ao fato dos gregos antigos serem conhecidos por sua admiração pela estética e proporção física. Existem várias teorias sobre a origem dos olhos azuis. Vamos à primeira teoria. Mutação genética, né? Estudos sugerem que os olhos azuis surgiram há cerca de 6.000 a 10.000 anos atrás, devido a uma mutação genética que reduziu a quantidade de melanina na nossa íris, nos nossos olhos, né? A segunda origem é nórdica. Outra teoria apontada que os olhos azuis são mais comuns em povos de origem nórdica, como escandinavos e germânicos. Influência genética. Terceira teoria. A cor dos olhos é determinada por múltiplos genes e a combinação desses genes pode resultar em diferentes tons azuis. Quem tem aí pessoas dos olhos azuis sabe o que eu tô falando, né? Na família, né? A minha mãe era. Meu filho nasceu com olho azul, minha filha já nasceu com olho castanho escuro, né? Hoje o meu filho já é esverdeado com mel e assim vai. Mas os filhos dos meus filhos podem nascer com olhos azuis. Temos negros também com olhos azuis, né? A genética é uma árvore genealógica. Então, por isso eu criei essa árvore que nem me foi encomendada. Mas a minha criatividade fluiu demais. E aí eu botei o amor, que é o coração, né? E fiz também o olho grego, que no final vocês vão estar vendo aí. Isso aí vai ser pendurado 3 placas, né? Simbolizando o olho grego. A expressão olho grego é frequentemente usada para descrever alguém com olhos azuis, geralmente com um contexto de admiração e elogio. Que maravilha, né? Bom, temos também, gente, as pessoas que amam, né? Como eu falei, esse símbolo, né? E também estudei sobre isso, né? Eu gosto de falar, pessoal, tudo que representa o que eu estou mostrando para vocês. Então, gente, ela significa também uma mandala e é uma arte muito bonita de se fazer. A mandala, olho grego, também conhecida como olho de proteção ou nazar,
é um símbolo antigo e poderoso que combina elementos culturais e gregos, turcos e outros de mediterrâneos. Ela representa, vamos lá, significado: proteção contra mal olhado, inveja, energias negativas, sobre a sorte e boa fortuna, atração de positividade e prosperidade, clareza e visão. Representa o olhar interior e da intuição. Olha que interessante. Elementos, né? Círculo. O que significa o círculo? União, totalidade e infinito. O olho, pessoal, o que significa? Vigilância, percepção e sabedoria. Achei muito legal. As cores: azul, proteção; branco, pureza; e azul turquesa, equilíbrio. Os desenhos geométricos significam a harmonia, equilíbrio e ordem. Muito interessante, gostei muito. Bom, as origens, né? O uso: amuleto, se usa como amuleto; pendentes, colar ou pulseira. Alguns de vocês já devem ter visto bastante por aí. O segundo uso: decoração, quadros, tapeçarias e objetos. O terceiro uso, bem, utilizado aí, é na meditação, as pessoas que gostam de meditar, né? Fogo para calma e concentração. A mandala olho grego é um poderoso símbolo de proteção, sorte e autoconhecimento. Bom, eu espero que vocês entendam que os preconceitos aqui no canal, nós somos, o canal Cultivando Suculentas e Artes, somos contra preconceitos de qualquer forma. Então, há pessoas, que não gostam, dessas coisas de simbologia, Mas, gente, eu, como sou uma artesã, me considero muito boa. Criei aí, gente, a gente, quando é artesão, a gente tem também, que eu aprendi no curso da Suculouca, minha professora. Quem quiser participar, dá uma olhada no Instagram dela, é maravilhoso, no YouTube, Suculouca. Ela faz a gente entender várias origens e várias culturas brasileiras, E aí a gente fica assim, com a criatividade à flor da pele. Quando a gente é um artesão, a gente não pode recusar um trabalho, E aí nem recusaria de forma alguma, até porque fui conhecer e faz parte da origem da minha família, que tem os olhos azuis, Então aqui no canal somos contra preconceitos de qualquer forma. Por isso eu vim falar o significado. Por quê, gente? De que adianta eu fazer uma arte e eu não saber, o que significa? Não, eu fui buscar, eu fui entender, Que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. E aí o ser humano é diferente um do outro, Então, eu achei bem interessante, A árvore, gente, eu nem esperava fazer. Aí vão ser 3, Ela me pediu apenas o olho grego, que tá lá no final. E aí veio na minha mente a árvore, que faz parte da árvore genealógica, dos nossos avós, bisavós e tantos negros, quanto tem pessoas que nascem negras, tem pessoas que nascem brancas numa família negra. Então é isso que eu tô falando, sobre genética
e sobre preconceito, né? Que o nosso país ele é muito rico em preconceito, né, pessoal? Isso aí é muito chato, né? Preconceito de religião, preconceito com as pessoas, com os seres humanos, preconceito demais. Então, eu acho que temos que ter mais empatia. E aí eu faço a minha arte com puro, né, com pura harmonia. E fiquei preocupada, porque se eu vou fazer mais de uma peça, né, eu nunca faço só uma peça. Então, quando eu estiver na minha loja, como é que eu vou apresentar? O que é isso? O que significa? Então, eu tenho que saber do começo ao fim o que significa. E falei, vou levar isso para o meu escrito, né, para o público saber direitinho, porque eu, gente, até ontem eu não sabia o que significava olho grego. Para mim era uma coisa assim muito estranha. Falo realmente para vocês, mas temos aí a teoria da genética, né, da nossa ciência, para provar que o olho grego não simboliza apenas uma percepção, uma história de mandala, disso, daquilo. E que se a pessoa gostar do olho grego, gente, que legal, né? A minha própria filha foi viajar e comprou uma bolsa linda do olho grego. E eu não entendia nada, o que era. Como eu sei que também tem muitas pessoas que não entendem. O que eu quis buscar nesse vídeo para vocês? Informações, tá? Então, eu tô aqui para trazer informações e mostrar para vocês que tudo que eu fiz aí, né, além do símbolo do olho grego, né, na minha mãe tinha olho azul, meu filho, e assim vai, né? Aí eu não nasci, gente. Eu, filha da mãe de olho azul, não nasci com olho azul. E meu filho nasceu. E aí minha filha não nasceu, mas o filho da minha filha pode nascer, né? Com olhos azuis. A genética é muito interessante. Temos genes no nosso organismo. Eu, como fiz análises clínicas, biologia, tudo, então a vida da genética e dos cientistas também é muito interessante para quem conhece. Agora vamos falar um pouquinho da arte. Gente, eu estou utilizando aí canetas essenciais para um artesão. Então, essas canetas não são canetinhas, tá? Elas são umas canetas especiais que dá para você transferir pelo pincel, né? Pela tinta, sendo que ela já é uma própria tinta, com fácil manuseio, né? A gente tem aí várias canetas de acrílica, tinta acrílica, né? PVA, e facilita muito a arte, né? Aí vocês estão vendo que eu estou usando já o pincel. Quando a pintura fica muito grande, é normal que a gente utilize do pincel. Vocês podem reparar o detalhe e a leveza que tem que ser utilizado o pincel, quanto a canetinha, né? O pincel, gente, mais ainda. A mão tem que estar leve. Várias vezes eu já sentei ali e não consegui pintar. Por quê? No curso a gente aprende, gente, que existe chamado o bloqueio criativo. E eu não sabia disso. Então eu fiz 50 peças. Foi muito esforço criativo para mim, né? A nossa mente ela é excepcional, ela avisa de uma forma diferente. E eu não sabia. E aí eu pensei, gente, eu não tô conseguindo criar, mas por quê? Eu tinha feito. Fui falar com a minha professora e ela falou, me explicou, isso é um bloqueio criativo que todo artesão tem. E aí, quando acontece esse bloqueio criativo, nós temos que fazer coisas diferentes. Como nós trabalhamos para nós mesmos, não podemos parar. Então, quando dá aquele bloqueio de criação, isso aí foi uma criação minha, tá? Eu peguei um símbolo, fiz um coração,
fiz uma árvore e fiz o olho grego. Sendo que a árvore não estava e nem o coração eu criei, né? E aí achei muito bonito. Sendo que para eu criar isso aí, eu tava com bloqueio criativo, porque eu fiz foi 50 pesos de porta. Então, quando nós fazemos muitas peças repetitivas, né, dá esse bloqueio criativo na gente. É uma coisa bem interessante também, que eu não sabia, gente. E aí achei bem interessante. E como fazer para mudar isso? Para que volte, né, naturalmente a nossa criatividade. Foi o que foi falado, a minha professora me ensinou. Comece a fazer recortes, Simone. Comece a fazer... Você tem quantas casas para fazer? Gente, eu tenho 200 casas de madeira para fazer. Então, eu tenho muita porta e janela para fazer. Isso não te força. Então, ela pegou e falou, ó, comece a cortar, fazer recortes das portas, das janelas, fazer colagem. E aí, do nada, gente, eu tava fazendo porta e janela. Eu falei, eu vou fazer o olho grego agora. E aí, vem a criatividade num impulso rápido e você consegue criar muito bem. E aí, você agarra essa criatividade e joga ela pro papel, entendeu? Tudo tem molde, né? Não é muito bom desenhar na peça, né? Porque tem tinta, gente, por exemplo, a caneta permanente, o nome dela é permanente, ela transfere e ela sobe a cada tinta que você coloca. Aí, ó, eu utilizo também para secar a tinta de secador, né? Mas, gente, eu vou confessar para vocês que essa arte, ela é bem demorada, porque ela precisa de secagens, de fase de secagens. Por exemplo, como eu tô secando aí esse coração de tinta que eu pintei a pincel, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu ainda vou pintar esse CD na borda dele para eu não encostar nessa parte de tinta, né? Então, não adianta correr. O que adianta? Adianta o secador? Adianta, porque dá uma secada e não fica aquela coisa que você pode virar, escorrer, né? Então, ela dá uma selada, mas a secagem, gente, tem que ser naturalmente. E aí é uma arte muito demorada, né? Você vê aí que eu tô retocando com caneta. Às vezes fica falha de tinta e a caneta, gente, ela é essencial. Ela vai lá aonde não conseguiu pegar a tinta. Para quem não sabe, esses são CDs. Eu trabalho com criatividade, com reciclagem criativa, né? O nosso curso, ele oferece essa possibilidade da gente criar coisas que em cima de objetos que já não se usam mais, né? Pessoas que falam do lixo ao luxo. Eu não acho lixo, né? Uma caixa de leite, sim, que vai para o lixo, você consegue transformar ela num belo e lindo peso de porta, gente. E lucrativo, tá? Bem lucrativo. Então, retoques, secagens, pincel, borrou. Você vai com pincel, gente. Dá uma molhada nele, retira o borroco. Olha eu retirando o borroco com o pincel com água. Sai facilmente, tá? Só tem que ser na hora. E esse CD, ele tá preparado para uma arte, né? O CD, vocês sabem como é que é, né? Já fiz vídeo aí no canal. Então, ele tem uma base, gente, de primer, antes de estar branquinho assim. Aí vem, né, o mineral, que é a cor que a gente utiliza de fundo, para depois vir o branco por cima. Então, é várias etapas. Um artesão, gente, hoje no Brasil, eu não acho que é bem valorizado. Mas, isso para mim não importa. Eu, sinceramente, a arte libera uma substância maravilhosa de quando você acaba uma arte, você conseguir olhar aquilo tudo pronto,
Claro, pode vir o bloqueio, né? Criativo, como eu falei para vocês, mas é só trabalhar repetidamente em recortes, coisas que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou ter que fazer 200 casas. Bom, se as minhas 200 casas tiverem antena, eu posso começar a fazer já, virar os arames e já fazer as antenas, né? Aí, ó, tô fazendo a parte de dentro com essa caneta maravilhosa, a caneta Posca, gente. Ô, caneta abençoada, gente. A branca, para mim, é a mais necessária do mundo, porque eu comprei, tem qualidades diferentes de caneta, pessoal. Porque eu comprei umas canetas japonesas brancas aí que não deu certo. Olha já, daqui você consegue ver que ficou branquinho, né? Os pinguinhos já ficaram brancos. Isso só a Posca faz. Falo para vocês de coração, ou o pincel. Ou daqui a pouco vocês vão ver eu fazendo, né, a borda desse coração, a borda desse CD, desse olho grego de coração. Ó, agora mesmo eu vou fazer com a poupancinha ali do pincel, né? Eu não tenho boleador, mas para quem tem é maravilhoso. E aí, gente, o que acontece? Ó, você vai e volta. Ó, você vai de novo na tinta e volta. A gente não pode sair apertando ali direto, porque senão vai dar mudança na gota, tá? As gotas têm que ser do mesmo tamanho, na mesma sequência, na mesma separação, né? É um trabalho manualmente, né? Um artesão geralmente faz, e não é máquina, gente. Tem os erros manuais, que é uma proporção. O que é erro manual? O erro manual é que uma bolinha pode subir mais que a outra. Isso aí são seres humanos fazendo, né, o seu desenho, a sua arte, que é muito interessante. Hoje em dia tem pessoas que preferem comprar arte, ainda tem, né, graças a Deus, que valorizam. Gente, mas muita gente não valoriza a arte. Mas o que importa não é isso, né? O que importa é que você tá tirando um monte de coisas chatas da cabeça. Eu aconselho a todos, né, que não trabalham, que ficam em casa, cuidando da casa, do lar, fazerem um tipo de arte, né? Eu tenho um exemplo muito legal para falar para vocês da minha prima, né? A minha prima, ela ficava em casa e ela começou a fazer, né, a usar a mente dela, porque a nossa mente, gente, ela é muita evolução em turbilhão. Então, já diz o ditado, né, mente parada, oficina, né, que eu não gosto de falar o nome. Então, é isso. Use a sua mente, crie, sabe, elabore, faça, coloque para fora, você vai ver que satisfação é fazer um artesanato. Antes de fazer artesanato, eu fazia crochê, eu sempre vendi muitas borboletas, né, imãs de geladeira. E, gente, eu vendia muito. E a minha prima começou a fazer o crochê. E aí tá fazendo um sucesso danado, tá vendendo muitos centros de mesa, jogo de banheiro. E aí, gente, que legal, né? Tá em casa e tá fazendo. Aí, ó, fiz. Agora eu tô mostrando pra vocês que tem que secar. Qualquer mãozada ali que eu der, borra essa bolotinha azul da ponta. E não tem como ser assim. Então, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido útil, tá? Para todos. E a arte, ela enriquece a nossa mente, a nossa alma, entendeu? Ó, mostrando para vocês como é que vai ficar, né? Vão ser 3. Eles são pintados na frente e atrás, porque eles vão ficar pendurados um ao outro e vão ser giratórios, né? Olha que lindo. Muito bonito, gente. Muito chamativo. E já que tem essa simbologia, né, de prosperidade, de visão, né? Tudo que é bom, gente, eu acho muito legal.
Nada que é ruim eu gosto, mas coisas positivas eu tô amando e vou fazer. Esse é o olho grego que me foi encomendado. E aí eu criei a árvore e o coração. E falei, não vou fazer só um, vou pendurar. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.